Bom dia, pessoal. Nosso grupo ficou responsável pelo artigo que fala sobre a avaliação da qualidade da gasolina comercializada em postos de combustíveis da região Mogi Guaçu. Os autores do artigo é Camila Nunes e Rafael Rezende, e o meu grupo é composto por mim, Brenda Bastos, Emily Marques, Emily Silva, Mariana Bezerra e Evelyn Rebeca. Bom, Brenda que continua falando e inicialmente eu vou dar uma rápida introduzida sobre o que a gente irá abordar nesse trabalho. Bom, como já é de nossa percepção, em nosso país a gente sabe que a gasolina é um produto que ele apresenta uma importância comercial muito grande. E aí, por esse motivo, em muitos lugares, a gasolina ela sofre uma adulteração. A adulteração nada mais é do que introduzir na gasolina outros produtos para que a quantidade possa aumentar e, consequentemente, ela dure mais e ganhe mais dinheiro com isso. Então, os postos de gasolina vão lucrar, porém, para os consumidores não vai ser muito legal. Então, o estudo desse trabalho ele tem exatamente esse objetivo. É analisar a adulteração das gasolinas nos postos de combustíveis das regiões Mogi Guaçu. E com o estudo ficou perceptível que a adulteração é mais provável em gasolinas do tipo C. É Brenda que continua falando. E, bom, eu vou iniciar com uma pergunta. O que é a gasolina? A gasolina ela é um derivado de petróleo que é constituído basicamente por hidrocarbonetos de 5 a 12 carbonos e por produtos oxigenados em menor quantidade. E aí ela é o combustível mais popular em nosso país, como a gente já sabe, né? E aí o seu consumo ele tem aumentado muito ao longo dos anos. E esse consumo ter aumentado muito, 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 é que interessa às pessoas de adulterar esse produto. A Brenda continua falando. Então, é importante a gente saber quais os tipos de gasolina. Bem, o Departamento Nacional de Combustíveis, a DNC, ele estabelece 4 tipos principais de gasolinas, que é o tipo A Premium, tipo C e tipo C Premium. Mas qual a diferença entre esses tipos? Bem, a gasolina tipo A ela é produzida pelas refinarias e nela não há adição de álcool etílico anidro combustível. Então, ela é uma gasolina que não tem adição de álcool etílico. Já a gasolina tipo A Premium, ela tem uma formulação especial. O que é essa formulação especial? Ou seja, ela tem a maior resistência à detonação e não tem a adição de álcool etílico anidro. A gasolina tipo C, ela tem a adição de álcool etílico e por isso vocês lembram que na introdução eu falei que a gasolina tipo C era a que mais ocorria a adulteração exatamente por isso. A gasolina tipo C é aquela exatamente que tem a adição de álcool etílico anidro combustível. E a gente tem a tipo C Premium, que é a gasolina tipo A Premium, só que nela contém a adição de álcool etílico. Aí, nos postos de combustível, são comercializados normalmente as gasolinas do tipo C, que é a gasolina que tem a adição de álcool etílico anidro e possivelmente é a gasolina que vai ter maiores adulterações. Aí é importante a gente entender como é que se dá a absorção da gasolina, como é que a gasolina ela é obtida. A gasolina ela pode ser obtida por vários meios, é importante enfatizar isso. E um desses meios é o quê? O craqueamento, a alquilação, a destilação fracionada. Então, todos esses métodos, eles não foram produzidos de um dia para a noite, não. Eles foram produzidos durante muitos anos. E por que vários desses métodos existem?
Exatamente como eu tinha dito no slide anterior, devido ao aumento do consumo de gasolina pelo mercado. Então, antes pode-se dizer que não existia tantos métodos de obtenção da gasolina, justamente pelo fato do consumo não ser tão ativo. Mas como esse consumo ele cresceu gradativamente ao longo dos anos, então também ao longo dos anos precisaram existir outras formas de se obter a gasolina. De acordo com a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, que é a ANP, o consumo da gasolina ultrapassou os índices esperados para o Produto Interno Bruto. O que é o Produto Interno Bruto? É o PIB. Então, ele ficou em torno dos 7% do PIB nacional. Então, assim, é uma porcentagem alta para ser só um produto. Então, a gasolina A, ela foi o produto com o maior crescimento. Então, foram 19,4%. Teve um total de 22 a 756 bilhões de litros. E a gasolina C expandiu significativos 17,5%. Bom dia, o meu nome é Evelyn Rebeca e eu vou dar continuidade à nossa apresentação falando sobre a adulteração da gasolina. Bom, a ANP, que é a agência, que é o órgão responsável pela fiscalização dos combustíveis aqui no Brasil, que é a Agência Nacional do Petróleo, ela intensificou esforços no combate à adulteração através do Programa de Monitoramento da Qualidade de Combustíveis, que emite relatórios mensais sobre a qualidade dos combustíveis comercializados no país. O principal motivo que contribui para a prática de adulteração é a grande carga tributária iniciada sobre o preço dos combustíveis, que aumentam significativamente o valor. Bom, os meios mais comuns de adulteração de gasolina são a adição de álcool etílico anidro acima da especificação e a adição de solventes como diesel, querosene, refinados petroquímicos e solventes de borracha. Esses produtos utilizados para adulteração causam dano nos veículos dos consumidores, aumento do consumo, rendimento insatisfatório e perca de potência, além de afetar o meio ambiente, devido à emissão de compostos de óxido de nitrogênio e óxido de enxofre, que são os principais causadores da chuva ácida, e óxido de carbono, que é o CO2, que é um dos causadores do aumento do efeito estufa. Nessa pesquisa foram autuados 12 postos tributores de combustíveis nas cidades de Mogi Guaçu, Mogi Mirim e Estiva Gerbi, sendo que, desse total, 9 postos situam-se na cidade de Mogi Guaçu, 2 na cidade de Mogi Mirim e 1 na cidade de Estiva. Mas como é feita a determinação do teor de álcool etílico anidro na gasolina automotiva? Em uma proveta de 100 ml, adiciona-se 50 ml de gasolina e cuidadosamente deixa-se escoar pelas paredes da proveta uma solução aquosa de cloreto de sódio, que é o NaCl, ou seja, o sal, de 10% mV, que é o V é o percentual do volume, até completar o volume de 100 ml. Tampa-se e vira-se a proveta 2 vezes para homogeneizar e deixar em repouso por 15 minutos ou até completar a separação das fases. Após a separação das fases, o percentual de álcool na amostra de gasolina é calculado através da equação, que é essa seguinte equação que nós estamos mostrando aqui no slide. Bom, o V indica o percentual de volume, ou seja, o volume de etanol anidro combustível na gasolina, e A é o aumento da camada aquosa, ou seja, o ml. Meu nome é Mariana e eu vou falar um pouco sobre a determinação da massa específica da gasolina a 20 graus Celsius. Bom, primeiro, mede-se a massa e o volume de uma amostra de gasolina em um balão volumétrico. Depois inicia com a calibração do balão volumétrico. Mede-se a massa do balão volumétrico vazio
em uma balança analítica. Depois disso, adiciona a água destilada até completar o volume e mede-se a massa do conjunto. Mede-se a temperatura da água utilizada e consulta-se uma tabela de densidade da água para obter esse valor. A partir dos dados medidos, determinou-se o volume real do balão volumétrico pela equação 2. E qual seria essa equação? Bom, a equação consiste em o volume, que é igual à massa do conjunto, que é M2 menos a massa do balão volumétrico, vazio no caso, como eu já expliquei, dividido pela densidade da água. Como está mostrando aqui no slide, essa seria a equação que vai utilizar nesse caso. Bom, agora eu vou falar sobre a cor e o aspecto visual da gasolina. Essa análise visual, ela serve para detectar resíduos em suspensão e alterações na cor. A gasolina, ela deve ser isenta de resíduos e a coloração deve ser de incolor a amarelada. A gasolina é adicionada a uma bureta de 100 ml e assim se faz a observação visual. Bom dia, meu nome é Emily Marques e eu vou falar um pouco sobre a taxa de teor de álcool etílico anidro combustível AEAC. Bom, nessa figura 1, a gente vai perceber a taxa de álcool etílico anidro combustível em alguns postos de Mogi Guaçu, de diversas distribuidoras, em especial na gasolina tipo C. Bom, a gente percebe que aqui, onde tem distribuidora A, que é as de faixas laranja, a gente percebe que ela é de maior número. Percebemos que a faixa amarela, que é da distribuidora D, é a de menor número, e a distribuidora B e F são as que têm números mais próximos, 2 e 4, e a distribuidora C também tem apenas um posto, né? No caso, a distribuidora C é a de verdinho. A gente percebe aqui que eles estão ali numa taxa entre 20 e 25, e depois eu vou explicar por que essa taxa. E a gente percebe aqui que tem um posto que está na distribuidora A, ou seja, de faixa laranja, que está em 26 e 28. A gente também percebe que esse gráfico tem duas linhas vermelhas, marcando entre 20 a 25. Por que está marcando entre 20 e 25? Porque a ANP estabeleceu essas taxas de 20 a 25% de álcool etílico no combustível. Se tiver mais do que isso, passa a ser uma gasolina adulterada. Nessa figura 2, a gente percebe a porcentagem de álcool etílico anidro combustível na gasolina comum coletada nos postos distribuidores na cidade de Mogi Mirim. A gente percebe que não tem a distribuidora F nessa cidade, certo? A distribuidora A continua com o maior número. A distribuidora B e a distribuidora E só tem 2 postos nessa cidade. E a distribuidora C e D continua com um posto cada. E a gente percebe novamente que há essa mesma faixa vermelha na linha do 25% e na linha do 20%. A gente percebe também que 2 postos da distribuidora A é quem está apresentando uma taxa acima de 25%. E a gente também percebe que a taxa de álcool ali está entre 20% a 25%, que é o que está ok. Quem está mais passa a ser uma gasolina adulterada. Nessa figura 3, a gente vai perceber já na cidade de Estiva Germe, onde foi analisado esse teor de álcool etílico anidro combustível, só que na gasolina de tipo C. E nessa cidade só tem 2 distribuidoras, que é a distribuidora A e a distribuidora F. Então, a gente percebe que na distribuidora A e na distribuidora F, elas estão apresentando taxas de entre 20% a 25%, o que é bom porque ela não é uma gasolina adulterada. Após ser analisado tudo isso aí, percebe dos 4 postos, que foi o que eu já apresentei lá atrás, foi apresentado uma gasolina adulterada. O que vai ser essa gasolina adulterada? Porque é uma gasolina que ela tem um teor acima de 25% do álcool etílico anidro combustível. Ou seja,
uma taxa maior do que a estabelecida pela ANP lá em 2003, melhor dizendo, desculpa, pela lei de 10.696 e que estava ali vigente até 2011, que foi a época desse estudo, onde previa uma faixa de 20 a 25%. Mas a ANP não viu isso? Viu. Como foi que ela viu com o decorrer do tempo? Eles faziam essas análises mensalmente. Porém, foi percebido que quando foi feito semanalmente, onde foi retirada a taxa de cada dia, percebeu que em 4 dias essa distribuidora A ela adulterava essa gasolina porque estava acima de 25%. E pode perceber também que as pessoas que foram abastecer na distribuidora A, elas infelizmente correram risco de abastecer com uma gasolina adulterada. E a gente sabe que também traz, infelizmente, desvantagens em relação a isso e traz malefícios também ao carro. E aí, quem sofre as consequências também é a própria distribuidora, porque a ANP, após perceber isso, não vai fazer nada, não vai fechar os olhos, assim, no modo de dizer, e vai fingir que não viu. Não, vai tomar as devidas providências. Então, ela também não vai se livrar de tudo. Ao mesmo tempo que a pessoa, o motorista que está no carro, ele vai ter o seu carro com prejuízos por causa dessa gasolina, a própria distribuidora também vai ter esse prejuízo. Bom dia, creio eu, não sei se esse vídeo vai passar, enfim. Quem tá falando é Emily Silva e eu fiquei de falar sobre os dias com probabilidade de adulteração. É importante ressaltar que as amostras para o trabalho foram coletadas em finais de semana, dias em que não são realizadas as fiscalizações, indicando assim que em finais de semana há uma maior probabilidade da prática de adulteração. Outra comparação é que aponta divergência entre os relatórios emitidos pelos órgãos fiscalizadores e os resultados das análises realizadas é em relação ao número de atuações realizadas pela ANP. Segundo dados da ANP, na cidade de Mogi Guaçu, foram registrados 9 casos de adulterações em um período de 5 anos, todos contra os 2 casos registrados em 3 dias de coleta. A análise da massa específica, não sei nem o que eu tô falando mais. Peraí, fica que eu já venho. Bom, aqui quem tá falando é Emily Silva e eu vou falar sobre dias com probabilidade de adulteração. É importante ressaltar que as amostras que foram pegas para fazer o trabalho foi coletadas no final de semana. Então, ou seja, é mais fácil ter alterações ou adulteração, enfim. É importante ressaltar que as amostras para o trabalho foram coletadas em finais de semana, como eu expliquei. Dias em que não são realizadas as fiscalizações. Então, ou seja, quando não é fiscalizado, tem a maior probabilidade de haver o quê? Alterações. Indicando assim que em finais de semana há uma maior probabilidade de prática de adulteração. Outra comparação que aponta divergência entre os relatórios emitidos pelo órgão fiscalizador e os resultados das análises realizadas é em relação ao número de atuações realizadas pela ANP. Segundo dados da ANP, na cidade de Mogi Guaçu foram registrados 9 casos de adulterações em um período de 5 anos, contra os 2 casos registrados em 3 dias de coleta. Agora eu vou falar um pouco sobre massa específica da gasolina a 20 graus Celsius. A análise de massa específica a 20 graus Celsius de gasolina, a legislação não especifica um mínimo ou um máximo, embora, segundo informações da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, esse valor se situa normalmente entre 0,73 a e 0,77 esses negócios aí. Nos ensaios realizados foram encontrados valores que variam entre 0,7347 a 0,7495 gramas. E o resto das siglas. Para as amostras coletadas na cidade de Mogi Guaçu, entre 0,7389 a 0,7435 gramas ml, isso aí. Para as amostras na cidade de Mogi Mirim, foram encontrados resultados de 0,7425
e 0,7422 para a cidade de Estiva Gerbi. Essa figura 4 apresenta o gráfico de densidade média das amostras de gasolinas analisadas na região de Mogi Guaçu. Se vocês observarem, vocês vão ver que está indicando que a adulteração ocorre em maior frequência por adição de álcool etílico, anidro, acima do percentual obrigatório, e não por adição de outros compostos, como solventes. Bom, a conclusão. Foi possível verificar a ocorrência de adulterações em amostras de gasolina coletadas em cidades da região de Mogi Guaçu e detectou-se um número de adulterações maior do que aquele detectado pelos órgãos fiscalizadores, o que representa um sério problema ao direito do consumidor. Além disso, pode-se constatar que o índice de alteração tende a ser maior nos finais de semana, período em que não é realizada a fiscalização dos postos de combustíveis. Ainda através deste trabalho, pode-se constatar que a maior incidência na adulteração da gasolina se deu por adição de álcool etílico, não se verificando a suspeita da presença de outras substâncias adulterantes como solventes. Bom, o intuito do nosso trabalho foi fazer vocês entenderem mais sobre o assunto e se aprofundar mais nesse conhecimento, e a gente espera que vocês tenham filtrado alguma coisa do nosso trabalho e tenham entendido o que a gente quis passar. Aqui são as referências de onde a gente utilizou para fazer o trabalho. É isso, obrigada.